bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz a quem produz e quem adora cerveja. Todas as quinzenas disponível em áudio e agora também em vídeo. Hoje temos connosco nada mais nada menos do que Daniel Belo, radialista da Antena 3 e amante da cerveja artesanal. Padece de bichismo da rádio desde 1992, iniciou-se numa rádio local em Castelo Branco quando nasceu, passou pela Rádio Universidade de Coimbra onde estudou, também por Macau, onde aprendeu a jogar blackjack e começou a trabalhar nas rádios da RTP em 2003. Durante um largo período esteve na Antena 1 e, cansado dessa vida, mudou-se para o corredor do lado, para a Antena 3, onde hoje coordena a equipa do domínio público. Diz que nunca pensou em fazer cerveja porque está demasiado ocupado a bebê-las. Acho que é verdade. Olá, Daniel. Olá, Tiago, como é que é? Deixa-me começar a dizer, o genérico é fabuloso. Este genérico é absolutamente fabuloso. Colocou-me logo. Tem a assinatura dos Baltic Porta, dos grandiosos, com mesmo. o legado do Pavel, o riff. Temos um bocadinho de Novak aqui connosco. Tínhamos, agora já não, agora é só o saudosismo, só o saudosismo de Novak. Diz-me lá o que é isto do bichinho da rádio? É um rato? É um koala? É o quê? É um caruncho, sabes? É mais do que outra coisa, é um caruncho. A rádio é uma coisa engraçada e que no fundo eu nunca planeei, mas que me aconteceu. Porque eu, quando comecei a fazer rádio em Castelo Branco, na Rádio Urbana 97.5 FM, estéreo, fui para ajudar um amigo meu que tinha um programa de música moderna, não é? Como se dizia na altura, estamos a falar em 91, 92. Era um programa de 2 horas chamado Anonimato, onde na primeira hora nós passávamos só a música portuguesa, as demos, as cassetes que nos chegavam, e na segunda hora punhamos a música internacional que íamos ouvindo. Acontece que este meu amigo e o outro que fazia o programa com ele foram para a universidade, saíram de Castelo Branco, a coisa começou a ficar difícil e eu e mais outros acabámos por pegar nesse legado. Mas por brincadeira, eu nunca tinha pensado em fazer rádio sequer. E senti-me muito à vontade quando de repente cheguei lá. Senti-me à vontade porquê? Porque eu podia fazer quase tudo o que me apetecia sem precisar de muita coisa. Podia tripar ao microfone tranquilamente e depois no dia a seguir ninguém sabia quem eu era. Só conhecia a minha voz, ninguém me reconhecia na rua e depois o programa chamava-se Anonimato e eu acabei por entrar um bocado nessa lógica do este anonimato é fabuloso, este meio é fabuloso porque permite-me tripar fortemente sem que depois seja reconhecido ou abordado na rua ou responsabilizado por isso. E uma coisa leva à outra e comecei a perceber o que é que a rádio consegue fazer, o que é que tu consegues fazer em rádio. E depois não paras, não é? Ainda ganhas esse vício e continuas por aí fora a experimentar, a falhar, a aprender coisas, até que de repente estás como um peixe na água e chegas àquele ponto onde da ideia até teres a ideia realizada num produto radiofónico qualquer é um instante, é só teres vontade, tripares suficiente para isso e fazeres. Por isso é que eu acho que é um meio mágico, é um meio onde tu consegues fazer as coisas sozinho, também é interessante. Continua hoje em dia, mesmo com todas as cenas de 2.0, internets, câmaras e não sei, continua a ter a mesma magia. Portanto, enquanto isto continuar assim, eu também lá continuo. Mas isto deve-se à tua infância. Tiveste uma infância difícil que achaste que falar para um microfone que ninguém potencialmente ouviria a cena era muito quando foi esses tempos na Rádio Urbana, tu nunca pensas em quem te está a ouvir porque tu estás ali, estás maravilhado com uma coisa que de repente é nova para ti e tens estúdios com grandes mesas de mistura, microfones XPTO e nunca pensaste naquilo. E também nunca tinhas ouvido a tua voz na rádio. E a primeira vez que ouvi a minha voz na rádio, veio alguém logo a dizer: não, tu tens uma voz com potencial. E pronto, acabou por ser a minha vida, que já tinha essa parte facilitada, ou seja, a parte física da voz já cá estava. Depois algum treino um gajo vai e põe lá um fatinho na voz. Mas achava aquilo extraordinário. E ao mesmo tempo eu nunca fui muito. Eu tinha bandas quando era puto e não sei o quê, e quando estava em cima de palco havia um momento onde eu achava aquilo muito catártico, eu mandava fora as minhas cenas, mas eram só aqueles momentos, porque de resto era um bocado reservado até. E essa reserva que eu tinha pessoalmente na rádio encaixava que nem uma luva, ou seja, podia tripar, a cena era mesmo essa, podia tripar sem ninguém saber quem era aquele tipo que estava a tripar, e isso para mim era absolutamente libertador. Um gajo chegar ali e pronto, e todos os fantasmas que tem, imaginas nos anos 90 seres um jovem punk rock metaleiro numa cidade como Castelo Branco, não é? Que na altura de 1990 o equivalente a Castelo Branco seria 1873, mais ou menos uma coisa assim do género, onde eu era do pessoal da Passa e onde iam para o outro passeio e não sei o quê, porque eu
tinha 2 totós no cabelo, esse tipo de coisas de Idade Média. Para mim eu conseguia chegar ali naquele programa de rádio e deitar tudo cá para fora e saía com um sorriso nos lábios e dizer, estas pessoas, alguém que ligou este rádio local às 11h30 da noite ouviu-me cantar Yodel em cima de Monster Magnet. Isso foi, para mim, era libertador e fantástico. E assim continua, foi assim que eu ouvi. E depois acabaste por perceber que querias fazer isso. Sim, acabei, por ir atrás desse meu amigo que fazia o anonimato. Ele foi estudar para Coimbra e em Coimbra começou a trabalhar na Rádio Universidade. E no meu 12º ano, que eu achei que já era uma pessoa muito adulta, inscrevi-me eu próprio, já tinha 18 anos, inscrevi-me eu próprio numa escola em Coimbra, arranjei um quarto para ficar e comuniquei aos meus pais que ia estudar o 12º ano em Coimbra. Aguentei lá um mês, depois tive de voltar para Castelo Branco porque fui 2 vezes à escola, uma vez para tirar o horário, outra vez de direta, ainda muito bêbado, a tomar um pequeno almoço, e voltei porque achei que tinha de acabar o 12º ano, e ainda bem. Mas nessa altura, esse meu amigo levou-me até à Rádio Universidade. Havia lá uma rúbrica de humor freak chamada Portugal a Arder, e ele levou-me na altura para eu fazer as vozes originais. Foi quando houve o primeiro atentado às Torres Gêmeas, muito antes do atentado que fez cair as torres. Então eu fui fazer as vozes originais do advogado de acusação norte-americano e do advogado de defesa árabe dos suspeitos. Então eu falava em árabe ou em americano porcarias e depois ele dobrava por cima. E eu depois ouvia a rúbrica acabada e aquilo era uma coisa extraordinariamente freak, era uma coisa muito à frente do seu tempo, era um humor que tu olhavas para aquilo e pensavas, isto veio, que cabeças são estas que imaginaram isto? E eu achei aquilo fascinante porque já tinha o gosto da rádio, da cena do anonimato, de poderes expressar-te sem que fosses responsabilizado. E depois cheguei a um sítio onde, além disso, porque na rádio urbana havia uma direção, havia diretores e não sei o quê, na RUC não. Na RUC era, tu chegavas e diziam-te assim, és freak? Sou, então toma lá uma rádio. Mas para quê? Para fazeres o que quiseres com ela. E aí esses anos da Rádio Universidade foram verdadeiramente, ligou-se o turbo e a descoberta aí foi, fiz amigos para toda a vida, a gente completamente transtornada da cabeça, que ainda hoje é transtornada da cabeça, e aprendi a verdadeira liberdade da rádio. E aí, se já havia alguma coisa, tomou conta de mim, basicamente. Este transtorno, agora como velho do Restelo, é porque ouvias música pesada e música dark e não sei o quê. Tu és uma pessoa de música mais violenta, mais agressiva. És igual na cerveja? Às vezes, depende. Sabes que a cerveja para mim é muito... Eu tenho uma relação emocional com a cerveja, por assim dizer. Emocional e circunstancial. Emocional por um lado porque há cervejas onde eu retorno uma e outra vez. Porquê? Porque ficaram marcadas na vida. Houve determinados momentos onde aquela cerveja me acompanhou, que foram momentos fantásticos, e eu cada vez que volto a beber aquela cerveja quase que me lembro um bocadinho desses momentos. Esse é o lado mais emocional da cerveja. Depois é o lado circunstancial. Eu não vou vazar uma Imperial Porter na esplanada da praia com 40 graus, né? Vou querer sempre... Mas, como eu digo sempre aos meus amigos, que eles depois começam, cerveja artesanal, já apanho grandes bobadeiras e não sei o quê. E digo, para mim os 8,5 são os novos 4. Eu já deixei um bocado, eu bebo minis industriais como se fosse água das pedras, aquilo já nem me sopra, e só me preenche, quando um gajo carbura ali uma IPA com 6,5, quando bebes ali uma Belgian Strong com 8,5, aí já, começas a sentir a cerveja a entrar e depois bebes menos, bebes melhor e bebes menos, porque se bebes minis, lá está, em Castelo Branco. Castelo Branco tem 3 estações. A estação é o inverno, o verão e a estação dos comboios. Não há outra coisa. Portanto, só bebes por tudo e por nada, ou porque está muito frio ou porque está muito calor. E bebes à grade. Geralmente essa é a medida de uma grade de minis. E tu a partir e esta é mais ou menos o meu limiar, a partir das 14 minis começas no corre-corre da casa de banho. E não é agradável. Já não é agradável. Estás sempre a vazar. Com a cerveja artesanal eu consigo estar com os meus amigos uma noite, beber 5 cervejas, 6, se calhar, ficar perfeitamente tranquilo, nada de grunho nem nada, e vou uma vez à casa de banho, que é razoável. E então é o melhor dos 2 mundos, basicamente. Sim, a experiência, precisamente por isso é que nós estamos a beber minis, né? Minis, sim. Expirada em 2017, minis uma com relíquia. 3 anos depois do prazo e com 12 graus de álcool. Que ainda estão... Isto é que são minis a sério. Ainda estão muito boas. Mais recentemente, e tive a oportunidade de estar do outro lado, agora no evento do Lisbon Beer Department, e tu tens agora dás voz, de certa forma, dás uma ajuda em algo que tens carinho no mundo da cerveja. Sentes que isso é uma missão ou é um puro prazer? É por prazer, porque as pessoas, eu comecei a primeira cerveja artesanal portuguesa que eu bebi,
posso-te situar perfeitamente bem no tempo, porque foi há praticamente 8 anos. Um bocadinho menos de 8 anos. Porquê? Porque a minha mulher estava grávida do nosso primeiro filho, que fez em novembro 7 anos. Portanto, aliás, foi no dia que descobrimos que estávamos grávidos. Lá está mais uma ligação sentimental à cerveja. E eu estava em Guimarães e um amigo meu que é de lá levou-nos a jantar e de repente pede uma cerveja e vem uma cerveja para a mesa, uma garrafa de 7,5 que dizia cerveja artesanal do Minho. Não fazia ideia de que havia cerveja artesanal aqui. O que é que eu conhecia de cerveja para além das minis? Tinha ido fora, tinha provado Duvel, tinha provado cervejas Weiss alemãs quando estive na Alemanha, tinha provado algumas cervejas inglesas quando estava em Inglaterra, mas tudo numa lógica de... era puto, né? Quer dizer, era mais lógica para emborcar, ver se aquilo bate e mais do que outra coisa qualquer. E nesse dia veio aquela cerveja, destapámos a cerveja. Eu agora com a cabeça que tenho já encontrava ali 2 ou 3 defeitos, se fosse caso disso, mas comecei a beber aquilo e a pensar, bolas, meu, isto tem um sabor diferente, isto sabe uma cereal, isto sabe uma coisa, e fascinou-me, aquilo fascinou-me. E depois de repente esse fascínio levou-me primeiro a beber mais, a tentar ir procurar, e depois conforme ia procurando comecei a conhecer pessoas. Olha, o Rui da Cerveteca foi das primeiras pessoas do meio que eu conheci. Depois comecei a conhecer as pessoas que faziam a cerveja, e quanto mais pessoas eu conhecia, mais percebia o fascínio que as pessoas tinham pela cerveja e mais me pegavam a mim o fascínio. Por isso, para te responder diretamente à pergunta, não é uma missão que eu tenha, é um gosto nem tanto meu, mas é mais um gosto de poder, quando falo com pessoas que fazem cerveja, de poder levar para as outras pessoas essa paixão, essa ideia, essa forma como as pessoas vivem a cerveja, que ainda para muita gente é só aquela bebida, é só aquela coisa, não é? Que entretém, não sei o quê. Mas quando tu entras neste mundo artesanal e quando falas com as pessoas e percebes o amor que as pessoas põem nisto e o sacrifício pessoal que muitas vezes elas fazem, horas e horas longe das famílias, para abraçar, não sei o que, quer dizer, enfim, para mim é uma coisa, é um labor of love. E eu poder transmitir às pessoas esse labor of love e ao mesmo tempo incentivar, ainda que seja só 1 ou 2 pessoas, a largarem o copo do fino normal e a beberem uma cerveja artesanal e a descobrirem aquela cerveja, para mim, se eu 2 ou 3 pessoas, por causa de uma coisa que eu tenha feito, beberam essa cerveja e abriram os olhos como eu abri, ei, já ganhei o dia. Portanto, não é missão, é mesmo gosto de transmitir o vosso gosto, é mais isso. Vamos tentar. Temos agora uma pergunta do público, como é já habitual, neste caso do Diogo Barrigas, da Barona, que eu acho que vai nesse. Pergunta-te algo. Bem, vamos ouvir, não é? Olá Daniel, olá Tiago. Queria perguntar ao Daniel se existe espaço na Rádio Nacional para uma rúbrica dedicada inteiramente à cerveja artesanal. E se sim, o que é que tu achas que seria a melhor abordagem? Era uma excelente pergunta. Bem, existe a todas, não? Não, por acaso não. Daquelas coisas. Mas esta é boa porquê? Porque há um entrave, embora nós não pensemos nisso, há um entrave na divulgação da cerveja artesanal, que é o facto de ser uma bebida alcoólica. E no meu caso, na rádio pública, nós temos um provedor do ouvinte, temos ouvintes que são muito atentos, extremamente atentos e interventivos, e há alguns que podem até sentir-se melindrados quando nós estamos a fazer publicidade a uma cerveja que é uma bebida alcoólica. A ideia aqui, respondem diretamente, acho que há espaço. Sim, há espaço, mas as coisas têm de ser feitas com algumas pinças, ou seja, tens de começar a tentar criar nas pessoas a ideia que tu estás a falar de um produto artesanal e não tanto de uma bebida alcoólica. Tens de ultrapassar a parte da bebida alcoólica e não podes fazer um apelo constante ao consumo. Deves, na minha perspectiva, e é por aí que eu também estou a preparar algumas ideias que tenho aí já a rolar de um lado para o outro, deves tentar ser o mais pedagógico possível, no sentido em que as pessoas percebam o que é a cultura da cerveja e o que é a cultura da cerveja artesanal. Se tudo se centrar nessa cultura e se depois, a partir dessa cultura, tu fizeres todos os interfaces que podes fazer com a gastronomia, com a música, como faz a Musa, a partir daí a coisa funciona, mas primeiro tens que explicar às pessoas que isto é sobretudo uma coisa de cultura e é uma coisa muito diferente da lógica de beberes para te emborrachares, não tem nada a ver com isso. Acontece, claro que acontece, não é? Mas se tu conseguires traduzir as coisas nesse sentido, ou seja, ser pedagógico, assentar na cultura e fazer as ligações com a cultura gastronómica, que é o mais fácil de fazer,
aí começa a haver muito espaço, porque se tu já tens nas televisões e em algumas rádios, se tens rubricas de vinhos, não há porquê não teres uma rubrica de cerveja. É exatamente a mesma coisa. Aqui o vinho, o que é que eles fazem? Dão-lhe aquele legado de Portugalidade, não é? Uma coisa que já é tradicional, temos zonas demarcadas, melhores vinhos do mundo, etc, etc. Mas eu hoje em dia posso repostar, posso dizer, nós como estamos agora na cerveja artesanal portuguesa, temos cervejas que se batem com as melhores do mundo tranquilamente. Em alguns estilos temos pessoas a fazer cerveja inacreditável em Portugal. Portanto, não é por aí que a coisa vai. Mas não é tão tradicional. Não, mas as tradições, fazem-se, vão acontecendo. Agora, o que eu acho essencial é que se comunique o que é a cultura da cerveja. Porque depois tudo o resto vem por arrasto. As pessoas começam a ganhar curiosidade quanto ao resto, quanto aos diferentes estilos, quanto às formas de harmonizar, quanto aos locais e sítios e horas onde beber. Mas primeiro é elas perceberem que isto já vem desde o tempo dos egípcios, que isto tem milénios de história, que é um trabalho perfeitamente artesanal, e perceberem o esforço que os cervejeiros fazem em importar malte de Inglaterra, em trazer lúpulos não sei de onde. E mesmo até os próprios ingredientes locais, que muitas vezes absolutamente. E permite depois não só nós consumirmos produto nacional, mas mais do que isso exportar, e aí já estamos a bater-nos uma camarada minha da Antena 1 há tempos dizia-me, porque queria fazer qualquer coisa sobre a cerveja artesanal e não sabia bem como. Porque queria falar com o Luís Aquino quando saiu o livro, não é? Com o Bruno Aquino. Bruno, desculpa, já estou trocado. Queria falar com o Bruno quando saiu o livro e não sabia o que fazer, não sabia onde é que havia de perguntar. E eu fui exatamente por aí. Disse-lhe, olha, porque era o programa que é o Portal em Direto, que é jornalismo local e regional, e disse, olha, começa por pegar nos cervejeiros que aqui em Portugal fazem cervejas com produtos locais e que muitas vezes depois pegam nessas cervejas para harmonizar com a gastronomia local. Isso aqui. E eu disse, olha, eu já bebi cervejas alentejanas com pão alentejano e medronho, eu já bebi cervejas lá em cima com o lúpulo que eles produzem lá em cima, há a Letra que faz a sua colheita de lúpulo todos os anos. E ela, é sério? Sim, é sério. E depois aquela maravilhosa frase é: tudo o que tu possas meter numa panela para ferver dá para fazer cerveja, basta teres arte para isso, não é? Portanto, não tens porquê não olhar à tua volta e não pensar, como agora no Alentejo fazem bom gin, por exemplo. Tem lá zimbro porreiro. O zimbro em determinadas cervejas é incrível. Certo. Por que não pegar naquele zimbro? Por que não sei o quê? Agora o pão artesanal está aí na moda outra vez com o trigo barbela. Por que não fazer uma vice com trigo barbela também? Experimentar aquilo tudo, andar por aí fora. É basicamente isso. A ligação local é muito importante também. Tu estavas a falar há pouco da questão da música, da musa especificamente, passando um bocado pelo mundo da música, e que eu acho que é uma indústria parecida, de certa forma, a independência, o punk, que já não é punk, e a Bordeaux pode ser um exemplo disso. De que forma é que, e tu conheces bem esse universo, de que forma é que nós, ou a indústria cervejeira, está a passar, em que fase é que está comparativamente à cena musical? O problema na minha perspectiva, é um problema de penetração de mercado, porque tu tens o oligopólio Sagres Superboc, que domina o naming de festivais, domina o fornecimento de festivais, e eu lembro-me de há 2 anos estar no Milhões de Festa quando conheci o Filipe da Letra, que conhecemos por acaso. Ele trazia uma t-shirt qualquer de cerveja, eu meti-me com ele de repente, estás bom, eu sou o Filipe, não sei o quê, dei-lhe um tote bag da Antena 3 e ele disse-me, então não sei o quê, eu sou, eu conheço o Francisco, eu sou o outro, porreiro. E então disse-lhe, porque é que tu metias aqui uma boca de cerveja aqui, não sei o quê? Não deixaram, dizia-me ele, eu tenho o carro cheio de caixas, não me deixaram trazer nada para aqui. Ou seja, a lógica é, se calhar, entrar como os cervejas artesanais são no mercado, nicho, neste momento, entrar no nicho, entrar naquelas pessoas que vão a festivais de música, de estilos de música, que são um bocadinho mais off, mas que são pessoas que geralmente têm um gosto mais apurado, são mais exigentes e estão mais disponíveis para a descoberta. Porque tu, se vais a um festival, eu dou-te o exemplo, aquele festival cujo nome eu não vou dizer, mas que funciona ali no Passeio Marítimo de Algés, eu estive lá em trabalho no ano passado. E a certa altura cheguei a beber uma daquelas coisas e percebi que eles tinham Lagunitas. E eu, vá lá, Lagunitas é melhor que o fino normal. Então pedi um fino Lagunitas, trouxeram-me um fino em copo plástico, a cerveja a morrer toda lá dentro. E eu pensei, não, isto não me façam isso. A lógica é um bocado, se calhar, sempre na lógica da pedagogia, que eu acho que isso é muito importante, é fazer ver às pessoas o lado cultural da cerveja.
Tu, se vais a festivais de pequena e média dimensão, tens mais possibilidades de divulgar o teu produto e de teres do outro lado pessoas que estão disponíveis para perceber o que é o teu produto. Não é aquelas pessoas que estão a caminhar do concerto Y para o concerto X, querem mamar dois finos de boca cheia. Eu acho que há situações em que isso já aconteceu, nomeadamente festivais, no Norte, Sim, festivais de metal. E... vai acontecendo, lá está. O pessoal do metal, por exemplo, não sempre dizer, o pessoal do metal é obtuso, só ouve aquilo. Não, eles até estão muito abertos a novidades. E eu tenho um bom amigo em Viseu, que tem uma taberna de metaleiros e rejects de Viseu, e conforme os anos foram passando, eu comecei-lhe a falar da cerveja, e ele colou àquilo. E agora na micro taberna dele, que é uma micro taberna, ele tem 70 referências. Pá, tem tudo que é cerveja belga, muita cerveja artesanal. Pá, tu vais a uma taberna microscópica e praticamente só bebes cerveja Jack Daniels e Jägermeister, é o que se gasta lá. Mas tens uma carta com 70 referências. Pá, hoje estamos a falar de 2020. Em 2017, se calhar, que é a data de validade deste quarto escuro, isso não existia. Era muito difícil tu encontrares um sítio onde tivesse mais do que uma ou duas referências. Pá, isso já acontece. E um desses sítios onde tu começaste a tua jornada foi a Cerveteca, não é? Sem dúvida. O que é que tu encontraste lá e quando é que encontraste? Eles não tinham aberto há muito tempo. Não tinham aberto há muito tempo. Eu estava com uma curiosidade muito grande sobre cerveja artesanal, e um amigo meu disse-me: pá, abriu ali uma coisa na Praça das Flores e tal, és capaz de gostar. E eu fui lá, primeira vez que lá fui. A Cerveteca continua a ser um sítio muito simples em termos, tu entras lá, não ficas abismado com garrafas por todos os lados, não, tens as tuas prateleiras, tens muitas bocas de cerveja, mas é o suficiente para quando tu entras à procura de alguma coisa te sentir e dizeres: uau, eu nunca tinha visto tanta cerveja diferente reunida, e depois não conhecia nenhuma, que era uma coisa absolutamente incrível. Eu olhava para as cervejas todas e digo: o que é isto? Pai, comecei a falar com o senhor que estava atrás do balcão. E depois criei uma relação com o Rui e com a Carolina que é regional, porque eu sou de Castelo Branco, eles são ali da zona de Proença e da Sertã. Pá, uma coisa puxa a outra, Beirão puxa Beirão, bebes mais que eu, bebo mais que tu. E pá, ficámos amigos, e eu passei a fazer daquilo quase a minha segunda casa, e ia fazer o meu restock lá, enquanto não abria o tap room da Dois Corvos ou da Moza ou o resto do pessoal. Eu ia lá tipo 2 em 2 semanas, ia lá mais vezes para beber umas cervejas, mas 2 em 2 semanas ia lá com um saco e começava a puxar as cervejas, e fazia um stock do meu frigorífico. Foi uma altura triste para a minha mulher, porque a minha mulher às tantas dizia: pá, porque não há mal em beberes a mesma cerveja 2 vezes. Porque eu andava naquela procura louca, não é? Todas as noites eu bebia uma cerveja diferente, e às vezes escrevia notas, e feito freak, escrevia mesmo notas e não sei o quê. Obrigado ao Untapped por isso, porque é a minha lista onde eu ponho as coisas. Mas criou-se ali, lá está, que é o que eu depois encontrei quando conheci também o pessoal que faz cerveja, quando fui entrando dentro deste mundo e falando com as pessoas. Há uma noção quase familiar, onde as pessoas se conhecem, se dão bem, pá, e tu te sentes em casa. E depois comecei, lá está, acabei por conhecer depois uma série de gente na Cerveteca, que me levou depois a outros sítios, e uma coisa puxa a outra, e hoje em dia já conheço bastantes pessoas norte a sul do país. E cá estamos num momento, eu estou-te a sentir assim com um bocado de saudade, e precisamente por isso temos agora um momento ponto de encontro, onde revemos pessoas que te são queridas, nomeadamente Rui Matias e Pedro Lima na Cerveteca. Que coisa bonita. Vamos acompanhar, e relembro que podem nos acompanhar também no YouTube, onde terão conteúdos de vídeo. Olá, muito boa noite. Estamos na Cerveteca Lisboa. Eu sou o Pedro e este é o Rui Matias. Vamos falar sobre Daniel Bell, um grande amigo que temos em comum. Caso, e não sei se estás à espera, vou começar pela primeira pergunta. O que há de mais belo em Daniel? Eu acho que é aquele ar motoqueiro, denso, beirão de gema, um homem como deve de ser. E a paixão pela cerveja, claro. A paixão pela cerveja. Oh, Rui, que cerveja recomendarias a Daniel Bell para ele manter aquela voz forte e aveludada ad eterno? Aquele timbre goloso e achocolatado. Então, uma Superbox Stout. Oh, Rui, tu achas que Daniel Bell não faz televisão porque tem fraca imagem, ou simplesmente porque não tem talento? Eu acho porque a mulher dele não deixa. Mas o talento também não é... Quer dizer, eu não queria entrar por aí, mas eu acho que é porque a mulher não deixa. António Sala.
António Sérgio, António Macedo, António Ribeiro Cristóvão. O Ribeiro Cristóvão é de Proença Nova, da minha terra. Coitado. Mas Coitado. Daniel? Achas que ele estava condenado ao fracasso? Tantos Antónios. Pois, assim, se de repente um Daniel famoso. Sei lá, Radialista. não sei. Mas eu também sou um bocado inculto. Posso ser só eu. Oh, Rui, tu que estás a par de todo o movimento cervejeiro nacional e internacional, gostava que fizesse um pequeno paralelo com a rádio, já que estamos a falar sobre Daniel Bell. Pensa numa antena 1, numa antena 2 e numa antena 3. Eu, a Antena 1, penso logo na bola. A gente ouve a Antena 1 para ouvir o relato da bola porque não tem anúncios. A que cervejeira é que eu ligaria à Antena 1? Uma Sagres? Ou uma Musa? Sei lá. E uma antena 2, assim mais do passado. Então há de ser, sei lá, a Praxis, que é a mais antiga. E agora uma do futuro, a antena 3. Isto não tem futuro nenhum. Não podia concordar mais. Tu preferias ouvir a voz de Daniel, assim um sussurro quente por trás da orelha, antes de adormeceres ou imediatamente ao acordares? Epá, não há uma terceira opção, sei lá, um saltar para o Tejo numa noite de tempestade, uma coisa assim. Pouca criatividade, pouca imaginação, mas É o que há, olha. é Rui Matias. Um abraço. Um abraço, Beirão. Um abraço e até breve. Até breve. Muito obrigado, Rui Matias. Não tenho nada que agradecer. Está certo. Eu não preciso esconder essa lágrima de saudade. Não, estou aqui, pá, olha, vou fazer assim porque isto não fica bem na imagem, pá, isto não fica. Não, pá, que friques. Que freaks. Já pensaste em fazer televisão? Ah, pá, voltamos à questão do anonimato, sabes? Eu às vezes penso, eu quando era mais reinadio, agora sou cidadão, pai de filhos, etc, essas coisas, também não penso muito nisso, mas enfim, eu pensava, epá, é tramado, se eu tiver a cair de podre numa esquina qualquer, passar alguém e dizer assim, ei, olha ali aquele gajo da televisão, todo mamado, e eu, pá, sendo da rádio, ninguém sabe, sou só um pobre diabo, percebes? Sou só um pobre diabo. E acontece muitas vezes, como na RTP trabalhamos com o pessoal da televisão, tenho bons amigos lá da televisão, às vezes saímos, pá, e é incómodo, sabes? É um bocado incómodo, porque mesmo sendo só jornalistas, nem é preciso serem o pessoal da programação dos programas mais conhecidos, os jornalistas que apareçam uma ou duas vezes, pá, está sempre alguém na rua a dizer, a apontar, e olha ali aquilo e não sei o quê. Pá, então é isso que me desvia da televisão. Eu acho que o meio tem piada, mas depois também lá está. Obriga-me a trabalhar com muito mais pessoas, obriga-me a respeitar outros prazos, obriga-me a colocar-me a ceder controlo, que muitas vezes é uma coisa que eu não gosto de ceder quando estou a trabalhar. Eu gosto de controlar, eu gosto de ter a possibilidade de. Eu, na rádio estou a fazer uma entrevista com 4 pessoas, tenho a mesa à minha frente. Se eu quero calar a pessoa, é só baixar o fader e acabou. Pá, se estiver na televisão, tenho que começar a fazer sinais para ver se o realizador me percebe, para depois ele mandar para o responsável do som e o gajo tem de dizer, pá, e já são muitos caminhos, percebes? E há coisas, essa falta de controlo aliada à exposição máxima não me atrai muito. E tu achas que hoje em dia a rádio passa também por uma transição que se adapta à internet, como é o caso deste podcast que podem acompanhar no YouTube? Os melhores podcasts onde eu já estive até agora. Mas de facto existe a adaptação de incluir conteúdos mais ricos, multimédia, Visual Radio. E como é que tu vês este fenómeno? Com normalidade, o que eu tento é esquecer-me que as câmaras lá estão e continuar a ser exatamente a mesma pessoa que sou. Eu, por exemplo, quando faço rádio, às vezes acho piada às pessoas com quem eu trabalho. Imagina, quando estou a fazer o domínio público, eu vou, há alguém, um animador que está a fazer aquele painel horário, eu vou lá só dizer 3 minutos, não sei o que mais, mas eu tenho que estar num determinado sítio. Ou seja, eu não posso estar nem com muito sono, nem com muito speed, nem com... O que eu acabo por fazer eu pico-me a mim próprio. E muitas vezes com as coisas que eu estou a dar, imagina, há uma música nova que eu vou dar conta da música nova, eu ponho a música em play, pá, e eu começo a fazer
um dancing em estúdio, assim uma cena, dependendo da música, começa-me a mexer, começa a fazer coisas, de tal maneira que as pessoas com quem eu trabalho às vezes até elas próprias dizem, pá, vocês deviam ter visto esta coreografia e não sei o quê, mas isso é uma coisa muito natural. Eu, por exemplo, quando estava em Macau, puseram a uma certa altura a fazer o programa da manhã, e a primeira coisa que eu fiz no programa da manhã, que era das 8 às 10, foi entrar dentro do estúdio e tirar a cadeira e subir o microfone e fazer o programa de pé. Foi a primeira coisa que eu fiz. Porquê? Porque eu sou uma má pessoa de manhã. Sou uma pessoa horrível de manhã. Não gosto de manhãs. Gosto da luz da manhã, mas é a única coisa que eu gosto da manhã. Não gosto do sono que tenho na manhã, não gosto da padrada que tenho na cabeça de manhã, não gosto do meu humor de manhã. E então eu tinha que me transfigurar de alguma maneira. Eu tinha que chegar ali e trazer às pessoas o que elas querem no programa da manhã, que é tipo uma cena de acorda aí, vamos embora, notícias Cheio são de estas, energia, claro, a notícia claro. é esta, a temperatura é esta, o trânsito está, não está, vai acontecer isto, aquilo e o outro. E para eu conseguir fazer isso, tinha de estar fora do conforto da cadeirinha que me ia eu começar a ir abaixo. Não, pus-me em pé e então aquilo foi vamos embora, vamos embora, vamos embora. E em pé aquilo funcionava e tudo funcionava. Aliás, o primeiro programa que eu fiz da manhã em Macau, eu assumi que ia fazer uma coisa diferente da pessoa que estava antes de mim, que ia romper. Começámos a emissão, pôs-se o noticiário, acabou-se o noticiário, passou o último jingle depois do noticiário, deixei uma branca, deixei um silêncio em antena, para aí 3, 4 segundos, abri a via do meu microfone, mandei um pontapé na mesa onde estava a mesa de mistura e disse uma das frases que há mais anos digo, que é um mítico, então, somos punks ou não? E começou a entrar uma música de Ramones, 8h10 da manhã. E o meu chefe entrou, abriu a porta do estúdio, olhou assim para mim com os olhos, muito siderado, fechou a porta e foi-se embora. E eu pensei, pronto, já não faz isto muitas vezes mais. Mas não, fiquei a fazer aquilo e, para a surpresa do meu chefe, muita gente veio ter com ele e dizer, não, finalmente, tens um gajo a fazer rádio de manhã, que acorda o pessoal e que tanto, finalmente. Eu fazia um serviço de trânsito em Macau inventado. Não tinha câmaras, nem informações, nada, mas o trânsito era sempre o mesmo, todos os dias, sempre o mesmo, à mesma hora. Então eu dizia aquilo, depois vinha pessoas ter comigo, ainda bem que me disseste que havia trânsito na rotunda do Hotel Lisboa, porque eu fui pela outra ponte e cheguei num instante ao trabalho. E eu pensava, ria-me e eu pensava, pois, todos os dias podias fazer isso, mas não fazes, és tu o gajo que está a entupir a rotunda. Mas tem drones, helicópteros no ar. E as pessoas ficavam muito admiradas com aquela energia, e houve um dos melhores elogios que recebi na minha vida de rádio, foi feito precisamente em Macau, numa noite onde já estava tudo 180 a hora, e onde vem um amigo meu com uma pessoa pelo braço, também já assim fragilizada, etilicamente fragilizada. Olha, quero que conheças aqui o não sei das quantas. E eu, estás bom, não sei das quantas, como é que tu estás? E ele olha assim para mim e diz assim, tu é que és o Daniel, que está de manhã na rádio? E eu, sou eu, por causa de ti comprei um despertador com rádio. E eu, foi das melhores coisas. Já me disseram muitas coisas, mas foi das melhores coisas, caiu-me direto para o coração. Foi mesmo aquela cena do bolas, a sério, fiz alguma coisa na vida desta pessoa positivo, e é absolutamente fascinante. Jerry Nates, tu dizias-me há pouco que tiveste algumas bandas e tocavas guitarra, baixo? Tocava tudo e mal. Tudo e mal. Em que é que és pior? Tocar guitarra ou baixo ou mecânica de motas e de carros? Olha, quase sem dúvida, eu sou um mecânico mais amador do que músico. Também sou um músico amador, mas já me safo de alguma maneira. Eu não toco nada muito bem. Eu consigo fazer tudo, mas eu na altura das bandas geralmente era vocalista, porque eu tinha uma voz mais tonitruante e gritava muito, e as pessoas apreciavam, nos círculos onde eu me metia apreciavam isso, mas fui sempre mais do som do que da técnica. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, eu não sei fazer um solo na guitarra, mas se tu me disseres assim, eu quero que a minha guitarra soe exatamente à guitarra do Tommy Iommi dos Black Sabbath, eu digo, então usa esta guitarra, aquele amplificador e aqueles pedais, faz esta equalização e tens o som igual. Eu sou esse freak, estás a ver? Sou o freak que sabe o que é que os pedais fazem, as guitarras e não sei o quê. Depois para tocar, faço umas coisas, uns drones, umas coisas assim, tipo mais arrastadas e mais freaks e não sei o quê, pesadas, mas a música sempre foi um escape para mim, para eu poder deitar cá para fora muita coisa que tinha cá, lá está, da opressão da cidade pequena, de ter crescido num sítio onde a frase parece mal era tipo uma cotada onde te metiam, percebes? Tipo, não podes sair destes limites porque senão parece mal. E eu saía e as pessoas, ele anda com o pessoal da passa, anda com o pessoal da passa. E aquilo para mim era horrível. E o meu grito do Ipiranga foi através da música. A música que eu ouvia e a música que tentava fazer.
Pá, já a outra parte, a parte da mecânica. Pá, a parte da mecânica vem da fricalhice de eu odiar tudo o que são veículos modernos e de ser um sucker por carros e motas antigos e todos os seus problemas inerentes. Pá, não dá. Saudosismo, portanto, por falar em passa, depois quando vejo isto, eu não conheci isto, é uma cerveja com cânhamo. Da Douglas. E pá, isto sabe a cannabis completamente. Isto tem uma APA extraordinária, pá. Tem uma com Mary Zotter, feita com Mary Zotter. Tem uma APA fantástica também, esses espanhóis. Isto é. Pá, fiquei estupefacto agora, mas. Já vou ver, pera, deixa-me acabar aqui o. Tu tens 2 filhos. Que idade é que têm os teus filhos? O mais novo vai fazer 4 agora em março, o mais velho tem 7. E eu suponho que eles ocasionalmente ouçam o pai na rádio. Achas que eles acham graça a isso ou só ouvem mega hits? Não, rapaz, há uma coisa excelente. Eu tento. Eu tenho um princípio com os putos. É engraçado isto, quando tu és pai. Quando tu não és pai e tens uma teoria, tens teorias sobre o mundo, não é? Pensas que eu nunca vou fazer, não sei o que. Depois de repente és pai e tens uma camada de responsabilização, no sentido em que vais educar aqueles miúdos, vais despertar-lhes o interesse para determinadas coisas, mas ao mesmo tempo não queres fechar os gajos na caixa onde tu estás. Eu, por exemplo, gosto muito de música pesada, mas não quero de todo que os meus filhos só ouçam música pesada, não é? Quero que eles experimentem tudo e mais alguma coisa. Mas, dito isto, posso dizer que o meu filho de 3 anos sabe de cor o alinhamento das músicas do It's Alive dos Ramones. Sabe de cor, sabe qual é que é a número 7, a número 8, a número 3, porque é um CD que eles estavam sempre constantemente a pedir para nós ouvirmos no carro. E por outro lado, eles ganharam um bocadinho essa cena de rock. O meu mais novo está sempre a dizer rock, pai, põe rock. E o que é que eu agora tento fazer? Nós temos um momento lá em minha casa, uma rotina dedicada à música, que é a hora do banho. Quando é a hora do banho, eu levo uma coluna Bluetooth para a casa de banho, ponho o meu telefone a bombar, e geralmente são músicas que eles pedem. Outras vezes eu digo, não, meninos, hoje no banho vamos descobrir música nova. Então, que música nova é que vamos descobrir? Hoje vamos descobrir hip-hop. Então chego e tal, e botam Cypress Hill, botam Wu-Tang Clan, não sei o quê, por aí fora, e os putos estão ali, não sei o quê, coisa. Hoje, jazz. E depois o que é que eu faço? Imagina o jazz. Ainda agora aconteceu uma coisa engraçada, que foi o meu filho depois pedir-me para pedir-me dessa maneira, que foi, pá, jazz, olha, imagina que estes instrumentos são pessoas a falar, cada um está a conversar, agora há um solo que é quando só está um a falar muito, e os gajos começam a olhar aquilo, e no outro dia o meu filho disse-me, pai, hoje no banho podemos ouvir aquela música onde os instrumentos falam uns com os outros? E eu, pá, porreiro, jazz. Então o gajo mete um John Coltrane, e é engraçado ver o que a música faz às crianças, porque elas não têm preconceitos, não têm filtros. E é giro tu, por exemplo, meteres o Tenor Madness a tocar e ouvires aquela ginga de bebop jazz, e tu vês o meu filho a tomar banho, a fazer um dancing àquele ritmo, e o meu filho como fazias tu nas manhãs. Exatamente. Nas manhãs e não só. E veres o meu mais novo também a entrar naquela cena. E depois há coisas extraordinárias. Por exemplo, uma das músicas que eles mais me pedem para ouvir hoje em dia, e eu depois às vezes digo isto e as pessoas, não, estás a inventar. Uma das músicas que recorrentemente me pedem para eu pôr é de um trio inglês freak, que são os The Comet is Coming. Uma música chamada Summon the Fire, do último álbum deles, e aquilo é saxofone, teclados e efeitos e bateria, e é uma fricalhada, mas eles adoram aquilo, adoram o fraseado do King Shabaka, do saxofonista, e estão-me constantemente a pedir, pai, aquele e lá vou eu. E as pessoas não acreditam que os meus filhos pedem para ouvir jazz eletrónico de vanguarda em inglês. Não é uma coisa que eu faça de propósito, mas é uma música que eu ouço, e é uma música que eles me apanham a ouvir, e eu tento o mais possível alargar-lhes esse leque, dar-lhes o maior número de música possível a ouvir, para que eles primeiro gostem de música. Porque para mim acho que a música, quem não tem música na vida é um triste, basicamente. E depois que vão descobrindo que música é que gostam, e que música é que... E quando eles me disserem um dia, pai, olha, eu curto mesmo é hip-hop. E eu, com certeza, filho. Então, e agora com um cenário diferente, eles dizem, eu gosto mesmo é de reggaeton. Sabes que já aconteceu. Eu tento agir com alguma normalidade. Há um problema nas escolas, flagelo nas escolas, podemos dizer assim, que são as colunas Bluetooth comandadas pelas auxiliares. E os meus filhos, volta e meia, no outro dia chegaram a casa, um deles a cantar a Macarena. Em 2020, a cantar a Macarena. E eu olhei assim para ele e
música? E eu, E eu estava a olhar para ele e ele pergunta-me: o que é, pai? Não gostas desta música? E eu respondo muito secamente: não. Mas porquê, pai? Pai não gosta dessa música. Mas porquê, pai? Olha, porque tecnicamente é uma javardeira. E eles ficam ali com aquela cenazinha, estás a ver? Eles curtem na mesma e ouvem a música. Porque o que é que eles querem daquela música? Querem dançar, querem o ritmo, querem dançar, não sei o quê. Mas eu depois o que é que eu faço? Vou agarrar num funk dos anos 70. Queres dançar? Então pega aí. E os putos dançam na mesma, percebes? É só uma questão de pôres ao lado da Macarena outra coisa qualquer. Mas já me chegaram lá à casa e eu limito-me simplesmente a fazer uma cara muito séria e algo triste e dizer que não gosto. E eles felizmente agora ainda com esta idade ainda vão dizer: pronto, papá não gosta, é melhor não cantarmos mais. Certo. Uma coisa que tu gostaste, por outro lado, foi No Fim Era o Frio. É uma pergunta do David Paes, ainda em formato analógico, não em áudio. No Fim Era o Frio dos Mão Morta, que foi escolhido como um álbum, o álbum do ano. Para mim foi. Que cerveja é que tu harmonizavas com esse disco? Harmonizava uma série delas, porque o disco tem uma série de ambientes. Eu ia desde uma sour agreste em determinadas faixas onde as coisas estão a acontecer. Aliás, fazem-te fazer a mesma cara de quando dás um golo pela primeira vez numa sour mesmo agreste, aquele franzir de que tinha uma sour para certos momentos do disco, tinha uma IPA extremamente mango, papaya, cena para outros momentos, e depois há ali, acho que malhava uma Belgian Dark na musiquinha onde ele começa a fazer amor com a namorada, mas depois percebe que a namorada é um extraterrestre que o vai comer. Portanto, uma cerveja que eu ia bebendo devagarinho, e depois no fim se calhar podia trazer, mesmo para o fim do disco, se calhar trazia um canhão da Lupum, por exemplo, se calhar trazia porque dizia o António: olha, manda-me aí a tua última granada e para acabar com 15 graus, se calhar. Mas tu acreditas mesmo que a harmonização na comida e tudo mais que tem sentido? Eu acho que já houve uma cena, uma orquestra, não sei se foi nos países nórdicos, em que uma orquestra foi para uma brewery e que tu estás a ter um tasting de cervejas. É óbvio. Porque há cervejas assim. Há pouco estávamos a falar, quando estávamos a subir, estávamos a dizer das stouts e não sei o quê, e eu dizia: stouts eu bebo no inverno. O inverno para mim é aquela cena do género, tipo, quase se quiseres o clichê absoluto da lareira, do tapete de pele de urso. Estás a ver aquela cena de então agarras uma boa stout, no caso uma Imperial Stout, uma coisa assim forte, temperatura ambiente, metes na taça e vais, fumas o teu charuto e aquelas coisas, estás ali na boa e tal. E a música é a mesma coisa, porque a música, a mim, eu ouço toda a música. Então, nos últimos 2 anos, desde que comecei a trabalhar na Antena 3, tive de quebrar tudo o que é preconceito e tive de facto ouvir toda a música, e eu ouço mesmo toda a música, e eu consigo fazer uma apreciação da música segundo a sua qualidade e não segundo o meu gosto pessoal. E o que é incrível é que de facto há músicas que são aquilo, sim senhora, não são obras-primas da música, não é aquele senhor, não é nenhum Mozart, mas é uma música incrível para fazer mexer as ancas. Porreiro, valeu, está ali. A outra música dá vontade de saltar e gastar as minhas energias e não sei o que mais, e de libertar a raiva interior. Porreiro. Mas isso também acontece-me com as cervejas. Eu estou numa de só conversa na boa, vou para uma cerveja mais light e não sei o que, se estou mais introspectivo e sozinho, não sei o que, carrego numa cerveja mais pesada. Portanto, faz todo sentido ligares a música. Eu próprio, quando estou a trabalhar em casa, ouço muita música. E às vezes depende, quando eu preciso de muita concentração, ouço mais jazz, música clássica, coisas sem letra, para não me distraírem disso. E quando dou por mim, estou a beber, se calhar, uma Imperial Stout. Tranquilo. Quando estou a trabalhar na Gáspia, quando estou a meter a música mais rock and roll e não sei o quê, olho para o lado e tenho uma IPA na mão. Portanto, eu faço muito essa ligação também, e é uma ligação interessante. Eu acho que a cerveja harmoniza muito bem, melhor até que o vinho, porque o vinho acaba por ser um pouco mais limitado na sua abrangência. Há muitas o buquê de sabores é mais limitado. É outra coisa. E tu, de facto, nas cervejas às vezes consegues ir, consegues estar aqui agora a beber uma cerveja que de facto tem sabor a cânhamo. Isto não me transporta isto a mim transporta-me para estar, se calhar, em frente a um sound system ou ouvir um dubzão ou uma cena assim do género, percebes? É basicamente isso. Temos uma pergunta do Ricardo Sousa da Lovecraft em Aveiro. Temos 2 perguntas. Qual é o teu estilo musical de eleição? Porquê? E o que bebes enquanto ouves? E para quando uma visita a Aveiro?
Pá, olha, para uma visita a Aveiro é quando quem diz uma visita a Aveiro diz uma visita a qualquer sítio que não seja a minha sala de estar. Depende muito dos meus putos, porque eu nesta altura, com a idade que eles têm, eu sou um Uber Kids, que ando com eles para trás e para a frente, sou ama seca e de resto muito pouco tempo para outra coisa que não seja tratar deles. Eles estão numa fase muito exigente e quem diz Aveiro diz o Porto, que também já estou a dever muitas visitas, olha, nomeadamente ao António, o Filipe também já me disse várias vezes para ir lá a Braga, estou a dever muitas visitas e ainda não tenho tido tempo para elas. Por isso, um destes dias lá haveremos de ir, não há problema nenhum nessa bela Veneza portuguesa e lá estaremos, sim senhora. Quanto aos estilos de música que eu mais gosto, epá, depende. Eu gosto de muita música. Sou mais atraído para a música de guitarras com algum peso, metal, todo o metal, desde o metal clássico até o metal mais extremo, passando pelo punk rock, rock progressivo, garage rock, tudo o que tiver guitarras distorcidas eu consigo encontrar um sítio para estar. Mas ao mesmo tempo também gosto muito de hip hop mais clássico, não tanto o trap de agora, mas coisas mais boom bap dos anos 90, cenas do género. Tenho uma costela de reggae gigantesca. Reggae para mim foi, olha, Rádio Universidade de Coimbra, um senhor já falecido chamado Zé Braga, que me mostrou as maravilhas da música da ilha. Senhor que a primeira vez que eu conheci, a terceira frase dele para mim foi: na música só há 3 pessoas que valem a pena, é o Lee Scratch Perry, o Captain Beefheart e o Sun Ra, o resto é tudo merda. E eu, ok, fiquei assim a olhar para ele e a primeira coisa que pensei foi: quem é o Sun Ra? Que não fazia a mínima ideia. E depois percebi quem era o Sun Ra e disse: este gajo é um freak. Mas o gajo tinha razão, o gajo tinha alguma razão, que eram pessoas extremamente inovadoras e não sei o que. E depois, lá está, o que é que eu bebo quando ouço? Depende, pá, depende. Eu se estou a ouvir música rápida, música pesada, tenho uma tendência para cerveja não tão forte e um bocadinho mais leve. Se calhar algumas Session IPAs, por exemplo, coisas desse género. Porque não posso andar aos saltos e a javardar-me ao mocho com uma Imperial Stout no bucho. Não convém mesmo. E quando chego a lógicas de música mais contemplativa, seja música do mundo, seja jazz, seja música clássica, aí sim, aí vou a cervejas trapistas belgas, aí vou a Imperial Stouts, vou a esse tipo de cerveja. Mas é muito nesses dois mundos, entre as cervejas mais escuras, Imperial Stout e trapistas e belgas e não sei o quê, e IPAs e cervejas um bocadinho mais com toque frutado e ácido, numa música mais mexida, basicamente. Estamos quase a terminar. Falta-te fazer alguma coisa? Trocavas alguma coisa pela rádio? Pá, assim, não sei, sabes que eu quando fiz 40, tens aquelas, quando fazes estes aniversários assim um bocadinho mais redondos, e aqueles aniversários onde nunca pensavas que ias chegar, não é? Tipo os 40 era a idade do meu pai, não era a minha idade, não é? E quando chegas aos 40 e pensas assim, pá, e que tal a tua vida, rapaz? Pá, a minha vida está porreira, porque eu podia ter ido por outros lados. Eu que digo sempre à minha mulher, eu podia ter ido por outros lados, mas se fosse por outros lados, se calhar não a tinha conhecido ela, não tinha tido os meus 2 filhos, não tinha a vida que tenho agora, que tem muitas coisas que eu adoro. Portanto, não sei se trocava a minha vida por outra coisa. Se há alguma coisa que eu gostava de ter prestado mais atenção e que não prestei tanto, foi a parte da música. Eu, se calhar, devia ter... Se não fosse tão punk rock, se não fosse tanto o dedo do meio levantado e vai tu, não é? Dali num ponto da minha vida podia ter prestado um bocadinho mais atenção àquilo, podia ter aprendido mais de teoria musical e saber mais umas coisas. E se calhar hoje em dia, em vez de fazer rádio, podia ser, não digo um músico, mas se calhar um bom produtor musical. E trabalhar apenas e só no mundo da música e com músicos é uma coisa que me fascina absolutamente. Fascina-me os músicos, a criatividade, fascina-me as máquinas, o que as máquinas fazem, as potencialidades disso tudo. E se calhar dava um bom produtor. Epá, mas também como sou um gajo da rádio assim, também não sou um gajo de rádio mau, consigo perceber isso, não sou um triste da rádio, também não estou descontente com isso. E ao mesmo tempo, como eu agora só trabalho com o pessoal da música, basicamente, acabo por ter o melhor dos 2 mundos, acabei por fazer uma volta completa, por assim dizer, e já não lamento muito olhar para trás e dizer, podias ter, não vale a pena. Eu, quando olho para trás, mantenho aquilo que me ajuda a seguir para a frente, mantenho o amor pelos meus amigos e pela minha família, as minhas convicções sociais e políticas, mantenho tudo isso, e estou à espera do dia a seguir, já não olho para o dia anterior.
precisamente tocando num dos teus atributos técnicos radiofónicos que eu conheço. Vou-te desafiar e espero que aceites, não há saída. Tu conheces minimamente o processo de braçagem, para fazer um relato de uma abraçagem. Jesus. Bem, vamos lá, peraí. Primeiro deixa-me só aqui. Tens aí mais birra, que é uma Nitro Stout que está para cá. Nitro Stout, se calhar é melhor, é? Para te aquecer. Como é que dizia o Lima? Isto é mesmo... Manda arde pura isso. Isto é mesmo cânhamo, pá, bolas. Mas era muito boa, de facto. É engraçado, mas é engraçado. Tem aquele cânhamo quase pinheiro, meu. Tem aquela coisa mesmo resinosa à força toda. Bem, Nitro Stout, só para... Precisas da voz, como é que era? Gulosa e achocolatada. Aquilo de frio. Mas é que a voz de relato é diferente da voz de rádio. Pois, exatamente. É que tu numa voz de rádio podes fazer uma voz assim, podes chegar ao ponto do António Sérgio, fazer mesmo uma voz assim, balbuciante. Ou podes ter aquela voz de querido ouvindo, olá, bom dia, como está? Ou aquela voz dos tipos que parece que tomam estupefacientes nos programas da manhã. Olá, então como estás? Tudo bem? Tens uma mega manhã nesta quinta-feira. Que são coisas que eu acho que são o mais não natural do mundo. Ninguém acorda assim, mas pronto. O relato implica que tu faças aqui mais uma questão aqui. Bom, vamos lá isso. Vamos começar agora com esta abraçagem. Vamos pegar já no cereal. Há aquele saco de malte que está a entrar dentro da cuba. O saco de malte está a ser agora derramado. Atenção, atenção. Há água já no chão. É preciso ter algum cuidado com a forma como o malte está a entrar dentro da cuba. Vai já um avançado ao fundo da sala a perguntar onde está o lúpulo, onde está o lúpulo. O cruzamento vai para cima, vai para baixo. Começa a abraçar. Há borbulhas dentro daquela cuba de braçagem. Quando formos ver o que se passa, atenção. Atenção, há uma chamada de atenção ali. Chamaram desde logo o vídeo-árbitro. O que é que se passa? Há ali um compasso de espera. Estamos a tentar perceber o que é que se passou no meio desta abraçagem. Há trigo dentro daquela panela. Não devia levar trigo. Estamos a fazer uma stout. Não devia levar trigo. Há um problema nesta abraçagem. Vamos tentar resolver este problema rapidamente. Agora atenção, já continua a abraçagem. A abraçagem está quase completa. A fervura está quase feita. O lúpulo já está a chegar. Vamos fazer dry hopping. Agora bebe. Muito bem, pá, grande relato. Opa, isto é aquela tentativa, só aquela tentativa Fantástico. de coisa. Não, foi fantástico. E agradeço muito por aceitares o convite e estás aqui um bocadinho. Então, eu vim cá só porque sabia que tu ias abrir 3 ou 4 cervejas. I'm a sucker for beer, aquela outra. Obrigado, é sempre um prazer. Podem ouvir o Domínio Público na Antena 3 todos os dias das 11 às 3 e com versão alargada aos sábados da 1 às 3. Termina assim o segundo episódio da segunda temporada. Dê joinha se gostou. Subscrevam o podcast no iTunes, Spotify, YouTube e no Instagram também. O que é por gosto, volta daqui a 15 dias com mais um episódio. Até lá, acompanhem-nos nas redes Facebook, Instagram e YouTube. O meu nome é Tiago Lopes e aqui comunico cerveja. Este é o Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que volta daqui a 15 dias.